uma pequena retrospectiva do que foi esse congresso nesse ano, nos anos anteriores. Informo que os vídeos das apresentações estarão disponíveis para acesso nos canais de comunicação do evento, já na primeira semana de dezembro, tá? E também registro, como uma manifestação pública, um compromisso reafirmado por esse congresso, em defesa da ideia, da certeza de que todas as pessoas merecem respeito. A manifestação pública, nesse momento, é contra o racismo, em apoio a essa manifestação de que o racismo é crime. Reiteramos que logo após essa palestra de encerramento, essa conferência de encerramento, nós teremos o sorteio do MacBook, oferecido pela organização do evento, a todos aqueles que colocaram o cupom na urna, e que a organização do evento também oferecerá o almoço a todos os participantes. Tá bom? Então, passamos agora à conferência de encerramento desse 4º Congresso Brasileiro, 2º Congresso Internacional da Magistratura do Trabalho. Para isso, eu convido que ocupem os seus lugares no palco o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Guilherme Caputo Bastos. A juíza Cláudia Márcia de Carvalho Soares, presidente da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho. E o nosso conferencista, o Dr. José Eduardo Martins. Advogado, jurista e professor universitário, atuando atualmente como docente e profissional da área jurídica. É bacharel em Direito pela PUC São Paulo, onde também concluiu o mestrado e iniciou o doutorado sob a orientação de Celso Antônio Bandeira de Mello. Em 2023, obteve o título de doutor em Direito pela Universidade de Salamanca. Nesse momento, então, passo a palavra à doutora Cláudia Márcia. Então, com a palavra, o nosso conferencista. Bem, inicialmente, meu boa tarde a todos, a todas, ilustres componentes desta mesa. Agradeço imensamente os organizadores deste evento a oportunidade, a possibilidade de poder não só reencontrar grandes e velhos amigos, mas também participar da cerimônia de encerramento deste evento. E, a meu ver, eu não ocuparei muito tempo dos senhores, porque o horário já se vai. Claro, há uma questão de fome implícita no ar. Mas o que me instiga imensamente, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui, é exatamente ver uma quantidade tão grande de juristas, de operadores e operadoras do direito, de pessoas que se dedicam nas suas atividades laborais cotidianas e também nas acadêmicas, a debater temas de grande profundidade e de grande atualidade. E, particularmente, com diferença de opiniões. Pessoas que não têm as mesmas convicções jurídicas, pessoas que não têm as mesmas visões de mundo, que partem nas suas análises de premissas político-ideológicas diferentes. E isto, a meu ver, é absolutamente fantástico. Especialmente no momento em que a intolerância parece ser a tônica dos tempos em que vivemos. As pessoas não se ouvem mais. As pessoas não respeitam mais os seus divergentes. As pessoas lacram aqueles que não seguem aquilo que elas querem ouvir. Isso traz um processo, me permitem dizer, de emburrecimento social, estrutural e crônico, que avança a olhos largos, que avança e gera ódios, que gera dissolução de relações de amizade, que gera problemas familiares, que gera problemas conjugais, que gera o fim de amizades, porque as pessoas não se respeitam mais na divergência. Enquanto que o rico, no processo civilizatório, é a divergência. É ali que se aprende, é ali que se pensa, é ali que se reflete, é ali que se revê, ali que se afirma as posições. Então, portanto, ver um congresso como esse, com essa característica, só me envaidece da possibilidade de poder participar desta cerimônia de encerramento.
E eu queria aproveitar esta oportunidade, não esmaçando muito tempo, como já disse de início, por afirmar umas angústias, ou particularmente um conjunto de angústias que vem deste momento que vivemos, que há pouco disse, em que a intolerância é o ponto central das perturbações cotidianas que temos. A pergunta que faço e que me angustia na resposta é: de onde vem tanta intolerância? De onde vem isso? A meu ver, em primeiro lugar, vem da não percepção de que nós estamos num processo de mudança, de etapa civilizatória, não sei se para o bem ou se para o mal, de mudança de período histórico, e nem sempre nós nos damos conta disso. Eu olho para trás algumas décadas e vejo que os meus comportamentos são completamente diferentes. A tecnologia veio de uma tal forma que hoje eu dependo de certas coisas que eu não dependia no passado. As relações humanas estão mudando numa velocidade brutal. E nós temos medo disto. O misoneísmo, o apego ao passado, é uma característica que nos deixa inseguros perante o futuro. Então, nós nos trancamos diante de nós mesmos. Nós temos medo do novo. Nós não queremos ouvir nada que não nos deixe mais seguro. E a realidade nos traz inseguranças cotidianas. Mas nós não percebemos, e aqui vai o ponto para que nós possamos refletir neste congresso, de que essa mudança, que eu não sei para onde vamos e quando chegaremos, que talvez lembre aquele período de transição, do período feudal para a sociedade capitalista, em que no século XIV tivemos lá a peste, ninguém sabia por que ela ocorria, e as pessoas não se deram conta que aquela peste tinha a ver com as mudanças das relações sociais, em que se saía de um feudalismo no campo e se partia para uma cidade que começava a crescer, se desenvolver no comércio. Essa situação que nos coloca um futuro incerto, nos leva, às vezes, a pensar nas árvores sem ver a floresta. E por que eu digo isto? Porque é impossível que as relações sociais não mudem tão velozmente e o direito não seja afetado. E que o exercício do poder político que produz o direito também não seja afetado. Aí a minha angústia. Eu tenho hoje a absoluta convicção que o modelo que eu defendo, que eu quero, que eu gosto de Estado, está em crise. O Estado de Direito está em crise. Alguns dos senhores e das senhoras dirão: bom, basta ler o jornal para ver isto. Eu não estou falando do Brasil, eu estou falando do mundo. Eu não estou falando do Estado de Direito brasileiro, eu estou falando do Estado de Direito no globo terrestre. Está em crise. Os principais pilares que levaram à sua formação entre o século XVII e XVIII estão em crise. Aqueles primeiros protótipos de Estado de Direito, que começam na Inglaterra com a Rule of Law, que depois vem pela Constituição dos Estados Unidos da América de 1787, que depois vem pelas Constituições francesas depois da Revolução Francesa de 1789, estão em crise. Por exemplo, um dos pilares, não só do Estado de Direito, mas do Estado moderno, é a soberania. A soberania está em crise. A visão construída por Baudin no século XVI, nos 6 livros da República, está em crise. A globalização chegou a um tal patamar e a interação das relações mundiais chegaram a um tal ponto que o que é ser soberano? Onde se afirma a soberania? Como é que se explica o fenômeno da União Europeia? Como é que se explica a integração das relações? Um direito transnacional, um constitucionalismo transnacional? Como se explica isto? Nós estamos um pouco assustados com isso. A soberania já cede espaço cada vez mais para a afirmação dos direitos humanos, para a defesa do meio ambiente, em que a interferência de fora para dentro nos países é uma realidade. Tribunais externos. A ideia de soberania está absolutamente abalada, e esse é um dos alicerces do Estado moderno. Nós aprendemos isso nos livros de Teoria Geral do Estado e de Direito Constitucional. Mas eu vou além. Eu ousaria dizer que a democracia, não a democracia em si, mas a democracia representativa, na forma com que ela se construiu no Estado liberal de direito, a partir do século XVIII, está em crise. Onde quer que nós, porventura, sigamos, nós perguntaremos ao cidadão comum: o que você acha dos seus políticos?
e podemos fazê-lo no Brasil, na Argentina, em Portugal, na Itália, em qualquer lugar. O que você acha dos seus políticos? Pelo menos nos países em que se pode falar livremente. Eles dirão insuportáveis. Pessoas que só pensam neles. Pessoas que não pensam no povo. Você elege hoje e já nos trai amanhã. Isso é geral. Bem, mas o que faz com que as pessoas, pura e simplesmente, se sintam afastadas daqueles que elegem? E chamem de bandidos, ladrões, traidores, aqueles que depositaram o voto já no dia seguinte, talvez, antes mesmo da posse desse parlamentar. Há um descrédito da democracia representativa. Num mundo em que as pessoas decidem, tomam decisões pelo seu celular, podem comprar um veículo do seu celular agora, podem comprar uma casa do seu aparelho celular, em que até mesmo novelas ou programas são decididos online no seu final. Quem vai sair ou não vai sair do Big Brother, do paredão? Eu decido na hora. Como termina essa novela? Maria fica com Júlio ou Júlio casa com Antônia? Você decide. No mundo em que cada vez o protagonismo individual se faz presente, eleger representantes para tomar decisões em nome da população parece anacrônico. A democracia representativa está em crise no mundo. E nós não sabemos o que fazer com ela. Alguns têm como resposta o fim da democracia, o autoritarismo. Isso não me agrada. Mas também não sei o que propor para o futuro. Como eu saio disto? Não sei. E esta crise da democracia representativa gera um descrédito no resultado dela, que é a lei. A lei, o princípio da legalidade, ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei, está em descrédito. E por quê? Primeiro porque o Estado de Direito trouxe um mito de que a lei resolve tudo, que ainda nós temos um pouquinho. Surgiu um problema social, faz uma nova lei. Nem sempre é assim. Às vezes eu posso aplicar a que está posta. Isso é muito comum no campo do direito penal, em que o chamado populismo penal parece que tomou conta das mentes e dos corações. Tem um novo delito, cria a lei, aumenta a lei, como se isso fosse resolver, e não vai. Nós sabemos que não vai. O fetiche da lei, que diz que a lei resolve tudo, e ela na prática não resolve nada, leva o descrédito da lei. As pessoas parecem não acreditar mais na lei, não acreditam nos legisladores, não acreditam no seu resultado, e aí acham a lei, ora a lei, como disse Getúlio Vargas. Isso traz uma sensação de descrédito, de desconfiança na institucionalidade do Estado de Direito, que, a meu ver, é assustador. Porque a alternativa que parece se apontar é do autoritarismo. Vamos acabar com o parlamento, classe política inútil, vamos seguir um grande guia. Será esta a solução? Isto me revolta. Eu vivi, na minha infância, um período final da ditadura militar. Não gostei do que vi. Eu não quero isto. Por outro lado, eu sei que as coisas estão em crise. E onde se desemboca esta crise? Esta crise se desemboca nos senhores e nas senhoras, no Poder Judiciário. Os senhores pagam a conta desta crise numa certa dimensão. E por que digo isto? Quando o Estado de Direito foi concebido, um dos pensadores que fortemente influenciou a formação desse modelo de Estado foi um pensador que poucos conhecem o seu nome e muitos conhecem seu título de nobreza. O seu nome era Charles-Louis de Secondat. O seu título de nobreza era Barão de la Brède e de Montesquieu. O Barão de Montesquieu escreveu um livro clássico que todos nós conhecemos, O Espírito das Leis. E lá ele propunha a ideia de que todo homem, naquela época, não se fazia a distinção necessária que hoje fazemos entre homens e mulheres, mas Montesquieu dizia que todo homem que tem o poder tem de dele abusar. Por isso, é necessário que o poder limite o poder. E complementava a sua frase com a expressão, até a virtude precisa de limites. Esse homem que concebeu a tripartição dos poderes, não a separação de poderes, porque essa tinha origem na Grécia, mas a tripartição de poderes, este homem punha o poder judiciário numa situação até um pouco amesquinhada, porque ele dizia que o poder judiciário era neutro. Ele seguia as leis, o executivo, ele era um monarquista, achava que o rei era o chefe de Estado, etc. O Poder Judiciário é um mero órgão de aplicador da lei. Olha, não tem muita vontade própria, não tem muito agir próprio, é um órgão neutro, dizia ele. Esta primeira concepção de Poder Judiciário como órgão aplicador das leis, ela sofre uma mudança brutal
depois que nós temos a derrocada do Estado liberal e nasce o Estado social, e particularmente o Estado de Direito democrático e social. Porque, ao se conceber a ideia de que a supremacia entre os poderes não era mais do parlamento, na medida em que se instruiu a ideia de que o próprio controle do legislativo seria feito, ou dos atos legislativos seria feito pelo judiciário, ao que é inaugurado na Constituição dos Estados Unidos da América, a Judicial Review of Legislation, a grande verdade é que, ao se conceber que o judiciário podia rever as leis, já desde o final do século XIX, mas isso foi espraiado pelo Estado de Direito Social e Democrático depois da Segunda Guerra Mundial, com a Constituição de Bonn, na Alemanha, o judiciário passou a controlar as leis. Criaram-se as cortes constitucionais. Quem dá a última palavra? O judiciário. O judiciário dá a última palavra. Há até quem chegue a dizer, bom, com esta concepção, a soberania do povo repousa, em última instância, no judiciário, porque o judiciário pode rever os atos administrativos e os atos legislativos. Ele que dá a última palavra. É então que surge a questão, quem controla o controlador? E aí nós temos o problema, porque no Estado social de Direito Democrático e Social, Estado de Direito Democrático e Social, perdão, ninguém controla. Eu tenho a autocontenção como fator de controle. Ora, e daí? E daí que mora o problema, porque o autocontrole é uma virtude. Para um magistrado e para uma magistrada, a autocontenção, o autocontrole institucional é uma grande virtude. Mas nem todos os seres humanos são virtuosos. Eu tenho pessoas que não são virtuosas e que, às vezes, tendem, como dizia Montesquieu, a abusar do poder. E aí, como ficamos? E quando eu tenho neste poder, que é o poder soberano, em última instância, do Estado de Direito Democrático e Social, a não afirmação desta autocontenção. Surge, então, a discussão crítica. Muitos afirmam que, em dados países do mundo, inclusive do nosso, magistrados viraram agentes políticos no sentido estrito da expressão, não no sentido técnico, no sentido estrito. São vistos pela população como decisores, decision makers políticos, e não como decision makers da lei. Isto, me lembro de um professor dizendo, quando juízes ou juízas são vaiados ou aplaudidos, é que a coisa não vai bem no Estado de Direito, porque não são mais vistos como decidindo a vontade da lei, mas decidindo a vontade de si próprio, que recebe aplauso ou vaia de acordo com aquele que vê. Isso tornou-se uma realidade, não no Brasil, no mundo. E o quadro ainda se agrava mais, quando nós sabemos que hoje domina a ideia de que é o judiciário, particularmente as Supremas Cortes, que são os guardiões da Constituição. E quando a Constituição está em risco, o magistrado deve se autoconter? Ou deve se inserir no contexto da teoria de Karl Loewenstein da democracia militante, indo ao limite das interpretações para evitar a derrubada da Constituição e do Estado de Direito? Começam as polêmicas. Há quem diga que no Terceiro Reich, quando Hitler se apropriou da Constituição de Weimar e fez o que tinha que fazer, teria havido uma omissão do judiciário. É aí que surge a teoria da democracia militante de Karl Loewenstein, dizendo que a legítima defesa da democracia exigia um outro tipo de postura. Isto é correto ou errado? Mas o juiz não tem que se autoconter? Sim, tem que se autoconter, porque ninguém o controla. Mas ele vai deixar a democracia perecer? Não, ele não pode. Bom, então o que ele faz? Aí a minha angústia. O Estado de Direito está em crise. E a resposta a estas duas questões são dadas pela nossa visão do mundo. Se eu gosto do que o juiz decidiu, ele é ótimo. Se eu não gosto, ele é péssimo. Se eu gosto, está aí um bom aplicador de leis. Se eu não gosto, este é um ativista. Como é que pode fazer isto? Aí responde outro, não, mas ele está defendendo a democracia. E outro diz, não cabe a ele esse papel, ele tem que cumprir a lei. Bom, onde está o problema disto? Está na crise que nós vivemos do Estado de Direito. E por isso eu disse, os senhores pagam a conta. Se são ativistas, alguns dizem não são, são bons juízes, outros dirão, são ativistas. Se não são, se são mais contidos, mas está vendo que falta de coragem, que juiz mais covarde.
Eu diria que os senhores e as senhoras têm hoje a profissão que na família equivale talvez ao papel da sogra. O ser humano inconveniente vem estragar o meu fim de semana quando deveria fazer isto. Não, mas não deveria fazer isto, deveria fazer aquilo. Não é fácil ser juiz num Estado democrático e social dos tempos atuais. E aí que eu digo, eu não sei o que me espera no futuro. Daí me sinto angustiado. Eu não sei. Porque acho que se a democracia for abolida, os magistrados e advogados são fantoches. São senhores do rei. Não servirão para nada. Apenas para ser homenageados pelo que não fazem, porque apenas são reverenciosos a quem manda. Não é isto que eu espero de um Estado, muito menos de um judiciário. Por outro lado, eu não espero um judiciário que desrespeite a Constituição, que desrespeite as leis, que o juiz diga aquilo que ele acha e não aquilo que é, porque isso é negação do Estado de Direito, é o abuso de poder, que já dizia Montesquieu. Mas, por outro lado, quando a democracia está ameaçada, eu vou pedir que esta pessoa, que é guardião da Constituição, se acovarde e não tome aquilo, as medidas que tem que tomar? Eis o dilema em que nós vivemos. Ser ou não ser? It's the question, já teve alguém que disse. Me lembro, portanto, diante desse dilema, daquela velha história do moleiro, no século XVIII, quando o rei da Prússia queria, após ter construído um belo palácio, tomar à força, porque ele não queria vender o seu estabelecimento, ele disse ao rei, mas há juízes em Berlim, há juízes que vão enfrentar o senhor. Esses juízes de Berlim fugiram no Terceiro Reich e pagam o preço da história, da crítica de muitos, de que não fizeram honrar a Constituição de Weimar, de 1919, que era uma das constituições mais democráticas e que foi capturada pelo fascismo. E me lembro, pelo nazismo, me lembro de Goebbels, braço direito de Adolf Hitler, que dizia, estranha figura é a democracia, porque permite que os que querem destruí-la cheguem ao poder por meio dela e depois tomem as medidas para acabar com ela. E os magistrados vão silenciar? Não, não vão. Mas eles não têm que se autoconter? Se não é ativismo? Sim, tem que se autoconter. Por favor, Zé Eduardo, responda. Quem fazem os juízes? Responderia como Sócrates. Só sei que nada sei. Obrigado. Mas sei que os senhores e as senhoras têm um papel difícil para fazer. Muito difícil. Eu só espero que consigam combinar no fundo das suas almas, independentemente do que pensam, porque os juízes têm que ser imparciais, eles não são neutros. A psicologia cognitiva já demonstrou que a neutralidade é impossível no ser humano, porque nós pensamos a vida de acordo com a nossa carga emocional, histórica, nossos valores. Nós somos emoção. Há um estudo precioso das decisões judiciais que mostra como os juízes mudam sua decisão após o horário do lanche, porque estavam com fome, e por isso que eu temo os senhores nesse momento em relação à minha palestra. Ou seja, neutralidade não existe. Existe a imparcialidade, que é objetiva, que é estrutural. Essa eu não posso aceitar. Mas é difícil saber o limite entre um e outro, porque os senhores são seres humanos e não são neutros. E tem que pensar com seus valores, com a sua vida, sua carga histórica, seu conhecimento, suas opções intelectuais. Sim, tem que pensar. Por outro lado, não podem ser parciais, porque senão abusam do poder. E diante dos dilemas históricos que hoje nós vivemos, pobres juízes e pobres juízas, os senhores estão numa sinuca estrutural e histórica, do qual não tem culpa, mas tem que dar respostas cotidianas em relação a isto. Concluo, portanto, por questão de fome já deliberada e arguída, dizendo, não é simples o papel de magistrados e magistradas hoje. Só lhes peço que tenham duas coisas, autocontenção e defesa da democracia. Como vão fazer isso? Só sei que nada sei. Muito obrigado. Agradecemos as palavras
do nosso convidado de honra para o encerramento desse congresso, Dr. José Eduardo Martins. Muito obrigada. Peço que permaneçam aqui um instante. Nós faremos o sorteio agora de um MacBook a um dos participantes que recebeu cupons e agora vai ser sorteado. Essa também foi uma estratégia para mantê-los aqui entre nós e o almoço, doutor. É todo um emaranhado de estratégias aqui. Então, vamos lá. Eu vou convidar uma menina linda aqui, chamada Laura, para fazer o sorteio. Pode vir aqui. Tchan, 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 tchan. Lembrando que só recebe o prêmio se estiver aqui. Eis a conclusão da estratégia. É mulher. O primeiro nome é curto e tem 2 letras repetidas. Alguma suspeita? Ana Camila Arguello. Parabéns! Tudo bem? Parabéns. Vamos fazer a entrega aqui na frente, pode ser? Podem ser os 3, por favor, para entregar aqui na frente, que aí facilita para os fotógrafos. Parabéns, Ana Camila, obrigada por ter ficado até agora. Senhores estudantes, não saiam. Não acabou. Ainda tem mais uma palavra final, especialmente para vocês. Boa estratégia. Essa foi muito boa. Bom, então podem ficar aqui os 3, se não se importarem, a gente se encaminha realmente para o encerramento do congresso, mas são palavras valiosas, aconselhamentos muito preciosos, principalmente para quem está na área. Então, eu passo a palavra agora ao Dr. Caputo Bastos, por gentileza. Bom, antes de encerrar, eu quero passar as mãos do professor José Eduardo. Isso aqui é um retrato fiel da Justiça do Trabalho, feito pelo nosso amigo Márcio Chaer. Ele é quase um lottery law, é quase dar as dicas das posições de todos os juízes que compõem aí o Tribunal Superior do Trabalho, enfim. É um retrato bem fiel da Justiça do Trabalho, bem legal, e eu cumprimento. O Márcio já foi assim, reverenciado, inclusive, pelo ministro Flávio Dino aqui, tá bom? Muito obrigado, as suas mãos. Muito obrigado. Eu, como não estou com muita fome, posso contar uma piada? 2 minutos. E, se me perguntarem, eu vou dizer que o professor Zé Eduardo que mandou. Um casal foi com a sogra para Israel. E a sogra veio a falecer. Eu vou encurtar a piada para não cansá-los muito. E aí veio o serviço funerário e disse, olha, 2 opções. Ou enterrar aqui ou trasladar para o Brasil. Para enterrar aqui custa $5.000. Para levar para o Brasil, $500.000. Aí o cidadão disse, não, eu vou levar para o Brasil. Eu disse, mas, meu amigo, para ficar aqui, são só $5.000, é fácil. Tá? Lá você vai ter um trabalhão danado. Eu disse, não, pois é, 2025 anos atrás, teve um cidadão que foi enterrado aqui e ressuscitou. Vai que... Douglas, eu, quando fui dar as boas-vindas a todos vocês, eu disse que coração apertado, porque eu vi nascer esse grande projeto tocado
pelo Douglas e uma equipe excepcional, do Gilmar e todos, Marx atrás, e vi que apostaram no certo, e fazer o certo. E fazer o certo não é tão difícil. Um ambiente plural, de todas as gêneses aqui, de todos os vieses, todos os tipos de pensamento. Isso é um ambiente absolutamente democrático, e isso se confirma, e se confirmou para mim, mais uma vez, sendo o 4º nacional, o 2º internacional, vendo essa pleiade, essa quantidade de expositores, os temas mais variados, uma coisa sensacional. Só para o meu projeto de uma eventual eleição para a presidência no Tribunal Superior do Trabalho, eu devo ter anotado uns 3 ou 4, assim, que eu já comuniquei ao meu gabinete para que anotasse como uma proposta para um eventual exercício da presidência do Tribunal Superior do Trabalho. Inclusive, um exposto, sabe por quem? Pelo filho do Douglas, que tratou da desjudicialização da execução, que é um problema dos mais sérios que nós enfrentamos, e não é só a Justiça do Trabalho. Todos os ramos do Poder Judiciário enfrentam esse problema, e a Justiça do Trabalho ainda tem um índice menor de não executabilidade das suas decisões. Então, vejam que nós temos que aproveitar exatamente esses momentos para crescer junto com as pessoas. A gente tem que ter a humildade de que sempre estejamos prontos a aprender alguma coisa. E assim ocorre mesmo. Você vê, o professor José Eduardo, eu já ouvi falar tanto, e sempre é uma novidade nas suas exposições, sempre traz uma reflexão legal para nos fazer pensar, né? Então, eu faço esse encerramento muito rápido, porque realmente está... A comida daqui a pouco passa o bife lá, capaz da gente se estapear para conseguir um pedaço. Mas eu, do mesmo jeito que entrei aqui, com saudade dos anteriores e com uma grande expectativa com a realização desse evento. Então, eu encerro agora com a certeza de que foi um evento brilhante e já com a expectativa, programem-se todos, porque o 5º virá, o 5º nacional, o 3º internacional virá nesta mesma época do ano de 2026, e espero revê-los a todos, porque aprender é muito bom, mas rever os amigos também é uma coisa sensacional, e os eventos permitem isso. Então, muito obrigado de coração, meu nome, do Douglas, toda a equipe que trabalhou para oferecer para vocês essa coisa maravilhosa, essa coisa magnífica, né? Uma coisa inédita praticamente no país. Nós chegamos a ter 6 exposições, sem nenhum comprometimento da qualidade das exposições, né? Então, isso tudo é feito com muito carinho para vocês, porque vocês dão vida, né? Vocês aplaudem as pessoas que vêm aqui, se dedicam, se preparam, e para passar conhecimento e receber também conhecimento nos debates. Tá bem? Muito obrigado pela presença e até a próxima, até o nosso próximo. Sim, antes de encerrar, a doutora Cláudia Massa fará algumas palavras para vocês aí. Um abraço. Eu prometo que eu já cortei vários parágrafos aqui, porque realmente o nosso almoço pode ir para o micro-ondas, porque vai estar frio e a gente vai ter que esquentar. Mas, em nome da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho, e também falando em nome da Associação Brasileira de Formação e Pesquisa, queremos primeiro agradecer a presença do doutor José Eduardo, que nos brindou aqui com uma reflexão. Doutor, nós desde sexta-feira desde quinta-feira, estamos nesta reflexão dialética, democrática, inclusiva, e a sua fala hoje, suas palavras, elas realmente coroaram os nossos dias. Muito obrigada, e desculpa pelo atraso, né, porque, infelizmente, isso aconteceu e a gente precisa rever essa questão do tempo para o próximo congresso. Eu olho assim para o ministro Douglas, assim, gente, a gente está... E com o Zilmar, que está sentado ao lado dele, né, e a gente agora consegue respirar
com aquele alívio, né, porque realmente construir um projeto desse, como o ministro Caputo acabou de falar, é muito complexo, é muito demorado, e fizemos isso de uma forma muito profissional, o ministro Caputo já colocou, mas fizemos isso também de coração, com muita responsabilidade, porque nós realmente temos uma crença absoluta no espaço da academia e que o espaço da academia tem que ser plural e democrático. Então, isso, acredito que já esteja consolidado no nosso Congresso. Mas eu escrevi algumas palavras e fica para registro, né, porque somos uma associação de magistrados. Tenho certeza que eu já cortei muita coisa, né? Mas, enfim, encerramos hoje 3 dias de debates intensos, profundos e necessários. 3 dias em que a inteligência jurídica, a experiência institucional e a sensibilidade social se encontraram para pensar o Brasil real, aquele que produz, que trabalha, que gera renda, que sonha, que inova e que enfrenta diariamente desafios que não cabem em simplificações ideológicas. Ao longo deste congresso, confirmamos aquilo que sempre soubemos. O futuro do trabalho não é um destino inevitável, mas uma construção coletiva. Ele depende de escolhas, de pactos sociais mínimos, de responsabilidade pública e privada e, sobretudo, de instituições que não se acovardem diante da complexidade. A Justiça do Trabalho é uma dessas instituições. E permitam-me reafirmar, a Justiça do Trabalho continua indispensável ao equilíbrio democrático e à segurança jurídica das relações produtivas. Se há desafios, vamos enfrentá-los. Se há críticas, respondemos com trabalho. Se há incompreensões, esclarecemos com dados, ciência e jurisprudência séria. O que não faremos é abrir mão da nossa missão constitucional ou permitir que interpretações fragmentadas fragilizem uma instituição essencial à coesão social do país. Discutimos modelos regulatórios, novas tecnologias, inteligência artificial, impactos socioeconômicos da reorganização produtiva, saúde e negociação coletiva, enfim. O denominador comum, contudo, foi um só: a necessidade de construir respostas institucionais inteligentes, eficazes e compatíveis com o nosso projeto constitucional de sociedade. Não estamos aqui para escolher lados, estamos aqui para escolher caminhos. Caminhos que promovam o desenvolvimento econômico, mas que não aceitem que pessoas sejam tratadas como descartáveis. Caminhos que acolham a inovação, mas sem permitir que ela suprima direitos fundamentais. Caminhos que aproximem atores sociais, ao invés de alimentarem trincheiras. Caminhos que reconheço que a produtividade e o valor social do trabalho não são opostos, são interdependentes. Ao longo deste congresso, vimos como o direito do trabalho, o direito processual do trabalho, continuam sendo um espaço decisivo para a construção da paz social. Vimos como as transformações tecnológicas exigem respostas rápidas, mas responsáveis. Vimos como a economia demanda eficiência, mas sem sacrificar o valor social do trabalho. E vimos, sobretudo, que a sociedade brasileira precisa, e muito, de instituições sólidas, moderadoras e equilibradas. A ABMT, Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho, apesar de seus desafios naturais, mostra maturidade institucional, capacidade de articulação, seriedade acadêmica, força associativa e coerência. A ABMT continuará firme neste caminho, firme no diálogo, mas inabalável na independência, firme na técnica, mas sensível aos dramas humanos, firme na defesa da justiça do trabalho,
mas aberta à colaboração com todas as instituições sérias que desejem o bem deste país. Agradeço, mais uma vez, à Academia Brasileira de Formação e Pesquisa pelo suporte operacional. Nós vimos aqui em 3 dias uma logística fantástica, uma tecnologia de ponta. Doutor Zilmar, por favor. Não sei se o Max está aqui também no recinto. Uma salva de palmas para o doutor Zilmar, que é o diretor técnico da Associação Brasileira. Não é fácil, são detalhes, desde que começa, antes de começar o evento, os problemas surgem e eles resolveram todos a tempo e modo. Só não resolvemos o problema do atraso, mas a gente precisa resolver isso. Agradecemos a todos, absolutamente todos os prestadores de serviço, todos os trabalhadores, terceirizados ou não, empregados, deste Hotel Bourbon, que nos acolheu aqui por 3 dias. Registramos, mais uma vez também, repetindo o discurso de abertura, uma distinção absolutamente essencial e agradecimento ao trabalho da comissão científica, conduzida com maestria pelo ministro Douglas Alencar Rodrigues, que merece também muitas palmas por todo o esforço. Todos nós sabemos, e nós que ouvimos, ao mesmo tempo, todos os palestrantes aqui, todos eles saudaram o ministro Douglas, não só pelo convite, mas pela elaboração de todo esse congresso junto conosco. Sua liderança serena, sua extraordinária capacidade de articulação e seu profundo domínio das complexidades jurídicas do mundo do trabalho conferiram a este encontro uma densidade acadêmica rara. Sob sua orientação, a comissão científica consolidou uma programação robusta, plural e tecnicamente refinada, que muito honra a nossa associação. Saímos desse congresso mais preparados, mais atentos e mais conscientes da responsabilidade que nos cabe. Uma saudação especial e agradecimento à Isabela, né, a atuação da Isabela desde quinta-feira, uma salva de palmas. É impressionante como ela nos traz uma segurança, né? Quando ela sobe ao palco, eu respiro também já um pouco mais aliviada, porque realmente o seu profissionalismo é exemplar. Obrigada e parabéns também. A todos os palestrantes, participantes, parceiros, pesquisadores, estudantes, que eu pedi para voltar ali da porta de entrada, uma coisa até indelicada. Eu não sei quem são que estão aqui, mas, ministro Douglas, ministro Caputo, eu gostaria de compartilhar com os senhores. Eu estou desde quinta-feira conversando com eles, porque eles nos abordam ali por vários motivos, e o que eu ouvi deles, esse elogio, óbvio, né, tem que elogiar, porque o congresso realmente é muito bom, mas o que eu queria partilhar realmente, o que eu ouvi deles é o agradecimento. Eles agradecem por trazermos este congresso à Foz do Iguaçu, porque só assim eles podem participar de um evento de altíssima gabarito e complexidade. Então, agora, né, e eu falei isso no discurso de abertura, né, o futuro é de vocês, daqui a alguns anos, né, quem estará aqui palestrando no lugar do doutor José Eduardo são vocês, eu aqui no meu lugar e no lugar do ministro Douglas também. Então, eu desejo a vocês, do fundo do coração, um ano de 2026 para os estudantes, cheio de plenitude, com muita saúde, para vocês concluírem o curso do Direito e realmente acreditarem que é possível transformar esse país, porque nós conseguiremos transformá-los, porque, primeiro, pela crença que nós temos que é possível, e, segundo, pelo estudo, pela dedicação. Uma salva de palmas para todos os estudantes que estão conosco aqui desde quinta-feira. E a jornada deles começou antes, porque a nossa começou aqui. Eles tiveram uma aula onde tinham, assim, acho que uns 200 estudantes ou mais, e estava lotado o auditório, onde eles tiveram o privilégio de escutar vários nomes aqui, que também palestraram para nós. Então, agora sim, ministro Caputo, né, em nome da ABMT, da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho, declaro encerrado o 4º Congresso Nacional e 2º Internacional da Magistratura do Trabalho. A todos, muito obrigada. Obrigada, doutora Cláudia Márcia. Já vamos para o almoço. Mas ouvi dizer que tem um convite muito especial para você. Bom almoço, aproveitem a tarde. É um vídeo de convite para o ano que vem.
Sejam muito bem-vindos ao 4º Congresso Nacional e 2º Congresso Internacional da Magistratura do Trabalho. Com todo o merecido reconhecimento, as entidades organizadoras agradecem aos apoiadores e patrocinadores. É um encontro concebido para pensar o futuro, mas aquele que já nos alcança todos os dias nas relações de produção, na reorganização econômica global e na transformação tecnológica acelerada. O nosso desafio jurídico não é revogar a realidade. Nosso desafio jurídico não é banir outras formas de trabalho humano. O debate é entre novas formas de trabalho humano versus trabalho desumano, trabalho sem direito algum.